Bom dia, companheiros da Casa Bom de dia. Aristides Silva. É uma satisfação e uma emoção estar com vocês, mesmo pelo vídeo, mas a alegria é muito grande. Tá? Então, a querida Emir também, o nosso bom Bom dia. dia, o nosso Bom dia. abraço, a alegria de estarmos juntos, mesmo que seja pelos braços da internet. E É vem verdade. nos aproximar os corações. Então, vamos ler uma página, já que falamos do amor, ensinamento do Mestre, vamos ler uma página do livro chamado Vida Feliz, da nossa Joana de Anjos, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Então, vamos ler a nossa página. Viva sempre em paz, uma consciência tranquila que não traz remorsos de atos passados, nem teme ações futuras, gera harmonia. Nada de fora perturba um coração tranquilo que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. A paz merece todo o teu esforço para consegui-la. Gente, só vamos conseguir a paz quando nos amarmos mesmo, perdoar, e o amor é o caminho que Jesus nos dá. Então, vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, sabendo que Ele, o nosso governador, está no comando de tudo, enviando as vibrações que necessitamos a todo momento, todo dia. Que nesse momento que passamos por uma reforma em todo o nosso planeta Terra, que saibamos aproveitar e construir, através do amor, a paz em nosso coração. Que o amor de Jesus possa nos envolver nesta manhã linda de sol, que Ele nos presenteia com essa natureza esplendorosa e que essa natureza possa nos envolver em nossos lares e sejamos felizes com todas as limitações, mas sabendo que o Mestre Jesus tem um plano muito maior para o nosso planeta. Que a sua paz esteja em nossos corações. E vamos envolver a nossa companheira Emir, que fará a nossa palestra de manhã com as melhores vibrações, que ela possa trazer-nos muitas reflexões positivas e que o amor do Mestre Jesus possa envolver a todos nós. Graças a Deus que assim seja. Sim. Emir, agora está com você. Ok, obrigada. Bom dia para todos aí. Vamos em frente então. Obrigada. Um bom dia para todos que estão aí nesse instante. Nós estamos unidos em pensamentos, em vibrações de amor, distanciados fisicamente, mas muito próximos do nosso coração, da nossa vibração de paz e de amor. Aproveito esse momento também para parabenizar todos os pais biológicos ou não biológicos, porque o importante é ser pai, né? E pai pode ser não biológico também. Agradeço o convite feito e espero que essa manhã seja uma manhã de muita paz, de muito amor e de muitas reflexões nossas em cima do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O tema escolhido é uma passagem do Evangelho que eu acho bastante interessante e também bastante enriquecedora, intitulada O Mancebo Rico. Essa passagem do Mancebo Rico, ela foi trabalhada por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamão. Eu faço questão de colocar porque
É interessante a forma didática com que Kardec trabalha com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que essa passagem do Evangelho, ela foi muito bem selecionada para ser colocada dentro desse capítulo. Tem muito a ver, aliás, tem tudo a ver. Relembrando essa passagem como foi colocada no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamão, que é uma afirmativa de Nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando para nós que há uma completa impossibilidade de nós servirmos a dois senhores, porque, como ele diz, se nós servirmos a um, automaticamente nós estaremos desagradando ao outro. Então é impossível nós vivermos em cima do muro. Nós temos que tomar uma decisão. Então é um capítulo que ele vai nos levar a uma reflexão, a um pensamento de que há nesse instante uma necessidade urgente nossa de nos posicionarmos, de tomarmos uma decisão na nossa vida. E a reflexão em torno desta manhã, ela vai gerar em cima disso, da nossa reflexão sobre as decisões da nossa vida. Nós sabemos que aquilo que decidimos para nós está relacionado aos valores que habitam dentro do nosso coração. Então nós vamos fazer uma avaliação de quais são os valores que ainda estão pendendo dentro dos nossos corações. Para que lado que se encontram os nossos valores, em que posição se encontra. No Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo de número 16, é intitulado que não se pode servir a Deus e a Mamão. É interessante que o capítulo anterior é Fora da caridade não há salvação, que é o número 15, mostrando para nós que a caridade ela é um instrumento, é a alavanca de transformação e, ao mesmo tempo, ela é um instrumento para nós nos salvarmos. Olha que interessante. Portanto, a caridade, que é a antítese ao egoísmo, ela é justamente essa alavanca de transformação interior. Então, Kardec apresenta para nós, no capítulo anterior a esse que nós vamos comentar esta manhã, qual o instrumento que nós podemos nos utilizar para nós nos desvencilharmos do egoísmo que, porventura, ainda habite em nosso coração. E no capítulo seguinte, então, que é o de número 15, ele vai mostrar para nós a importância de nós tomarmos uma decisão, porque esse capítulo não se pode servir a Deus e a Mamão, é uma afirmativa. Então, nós temos que fazer uma opção do que nós queremos verdadeiramente na nossa vida. E o mais interessante ainda, que o capítulo depois desse, de não se pode servir a Deus e a Mamão, que é o número 17, é o Sede Perfeitos. É um capítulo que vai tratar, é um tratado em realidade, de como nós vamos ser. Olha que interessante. Se o capítulo não se pode servir a Deus e a Mamão, ele vai trabalhar com as questões do ter, do temporal, daquilo que é mutável. No capítulo de número 17, ele é um tratado, ele vai mostrar para todos nós, vai nos ensinar como sermos, porque até então, nós inseridos nessa dimensão material, nós ainda nos encontramos, quase que a grande maioria de nós, não vamos dizer todos nós, ainda muito e muito apegados à questão do ter. Então, o capítulo de número 17, ele é um tratado, ele vai ensinar a gente a ser, aos valores eternos, aos valores imutáveis, ou seja, aos valores que procedem de Deus, aquilo que é imutável, que é eterno, que a traça e ferrugem não corrompe. É interessante essa disposição didática de Allan Kardec, porque primeiro ele mostra como a gente pode se desvencilhar das chagas da humanidade, que é o capítulo 15. E no número 16, ele vai falar das decisões que nós precisamos tomar entre o ter e o ser. E no capítulo sequente, que é o número 17, Sede Perfeitos, ele vai nos ensinar
a sermos, a podermos construir o ser dentro de nós, a podermos construir os valores que são imutáveis, eternos, que vêm de Deus, que a traça e ferrugem não corrompe. Acreditando que nós já tomamos a decisão correta no capítulo 16. Já saímos de cima do muro, pelo menos. Decidimos aqui, Senhor, nós vamos seguir. Então, no capítulo seguinte, ele nos dá o subsídio para nós podermos criar totalmente as bases do ser, dos valores imutáveis na nossa vida e seguirmos a nossa vida, seguirmos para frente. Então, a gente já identificou o que significa Deus e Mamão. Deus são os valores imutáveis, são os valores eternos, é a construção do ser, da realidade, é a base, é aquilo que a traça e ferrugem não corrompe. E os valores de Mamão são os valores mutáveis, são os valores temporais, são aqueles valores que a traça e ferrugem eles vão levar, ok? Outra questão muito interessante desse capítulo de número 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, muito interessante mesmo para todos nós, é que ele vai estar trabalhando com a questão do autocontrole, esse capítulo 16. Porque se não se pode servir a Deus e a Mamão, eu vou ter que construir dentro de mim um autocontrole muito grande. Vamos dar um exemplo, assim, um exemplo prático, principalmente para nós mulheres. Nós não gostamos de engordar, então nós temos que fazer dieta. Nós temos que ter, então, um autocontrole, porque a gula, ela ela vai fazer parte justamente do quê? Do servir a Mamão, do servir aos valores materiais, aos valores temporais, os valores que a traça e ferrugem corrompem, levam. Então vai exigir da pessoa que necessita emagrecer ou que necessita fazer um regime, que necessita, né, se despojar um pouco mais das questões materiais, vai necessitar dela a construção do autocontrole. E é importante a gente fazer uma distinção, agora, nesse instante, entre autocontrole e se conter. Porque não é a mesma coisa. A pessoa contida, ela não é uma pessoa transformada. Então, há uma coisa que a gente precisa entender. Autocontrole não é se transformar numa pessoa contida, mas autocontrole é se conscientizar que precisa modificar a sua vida e ir construindo essa autoconscientização dia após dia, dias após dias, nas lutas da vida, nos desafios em que a nossa vida nos apresentar. Então é todo dia olhar para aquela pizza maravilhosa que a gente cobiça, ou aquela pipoca maravilhosa, que são duas coisas que eu amo, olhar para aquilo ali e entender que se pode comer, mas não se pode comer 3 pizzas, não se pode comer 5 potes de pipoca. É preciso compreender que se pode, mas se pode dentro de uma medida equilibrada. É compreender isso, para que as coisas não nos dominem, mas para que nós possamos dominar, ter o controle em cima das coisas. Então é um processo de conscientização. Então vamos seguir. Essa passagem do mancebo rico, ela foi trabalhada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas nós vamos usar preferencialmente, por uma questão de preferência, o Evangelho de Lucas. E nós vamos, em cima do Evangelho de Lucas, fazer as reflexões dessa manhã para a gente poder se posicionar entre Deus e Mamão e fazer as nossas escolhas, finalmente. Vamos lá. Diz assim no Evangelho de Lucas: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Resposta de Jesus: por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí ele respondeu: a tudo isso tenho obedecido
desde a adolescência. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, disse Jesus: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Muito bem. Para nós podermos, nesse instante, construir o nosso pensamento, nós vamos nos utilizar de uma narrativa de um livro de Humberto de Campos, ou seja, das tradições espirituais contidas no livro de Humberto de Campos. Neste caso aqui, em primeira mão, é no livro Contos destas e de Outra Vida, do irmão X. Então nós vamos usar as tradições espirituais para abrir as nossas reflexões. Mas antes eu vou explicar para alguns de vocês o que é tradições espirituais, que muitas vezes isso me é perguntado nos nossos estudos lá na casa. O que é uma tradição espiritual? Tradição espiritual são narrativas que são contadas no mundo espiritual, da qual nós não sabemos se elas são verdadeiras ou se foram criadas com o intuito de aprofundar reflexões em torno dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma tradição espiritual, ela não se encontra narrada na Bíblia, em parte nenhuma, nem no Velho nem no Novo Testamento, mas ela é contada, isso são coisas que são contadas, segundo os espíritos, no plano espiritual. Essas narrativas são contadas lá no mundo espiritual. E, portanto, a gente não sabe se verdadeiramente elas aconteceram ou se foram narrativas criadas com o intuito de aprofundamento, de ampliar um pouco mais os nossos horizontes de reflexão em cima dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são coisas que a gente precisa explicar, porque às vezes as pessoas vão lá, depois que a gente conta essas narrativas, elas vão procurar às vezes no Novo Testamento e falam, mas isso não estava lá, mas isso não está mesmo. Isso é contado nos planos espirituais. E a gente não sabe se aconteceu ou se não aconteceu, ok? Só para a gente abrir isso, porque muitas pessoas às vezes confundem, ficam com dificuldades em torno disso, depois não sabe por que o orador falou isso. A gente vai ver que na narrativa de Lucas, ele abre dizendo que certo homem importante fez uma pergunta para nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então, Humberto de Campos, na obra Contos destas e de Outra Vida, num capítulo intitulado O Mancebo Rico, ele fala assim, ele começa a falar assim: Efraim, filho de Bunã, era um chefe prestigioso dos fariseus, considerado cabeça dos ilelistas, que ao tempo do Senhor eram francamente mais liberais e mais instruídos que os partidários do Rabi Chamaí, fanáticos e formalistas. Judeu profundamente culto, Efraim, aos 40 anos de idade, já se fizera autoridade máxima dos herdeiros espirituais de Hilel, o admirável doutor das 7 regras. Muito bem, alguns que já leram Paulo e Estevão sabem que Hilel era avô de Gamaliel. E ele era um rabino muito conceituado, ele fazia estudos profundos, né? Essas 7 regras básicas foram regras criadas, alguns dizem que sim, outros não, mas eram utilizadas por Hilel para estudar todo o Torá. E Hilel, ele era conhecido, né, por ele ser mais flexível, ele era conhecido por ensinar o espírito da Torá, ou seja, ele extraía das letras do Torá o espírito, né, extrair o espírito das letras, era o que ele fazia naquele tempo.
Já o outro rabino, também muito importante, também muito conhecido por estudar o Torá, que era da corrente Shammai, ele era conhecido apenas por ensinar a letra do Torá, ou seja, ele ensinava, ele explicava o Torá tal e qual se lia, era assim. Mas o nosso querido Efraim, que é o mancebo rico, que foi intitulado pelo espírito Humberto de Campos, que era um homem muito rico e também um profundo estudioso do Torá, e que tinha nessa época já os 40 anos, ele seguia, né, a corrente de Hillel. Vamos lá, vamos voltar lá no livro Paulo Estevão, para quem, né, que não leu, leia, que é um livro maravilhoso. Ele seguia a corrente de Hillel, que era esse rabino que tirava do Torá, das letras do Torá, o espírito, extraía o espírito das letras, que é o que a gente está tentando fazer até hoje com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele seguia ali, ele estudava, ele era um profundo estudioso de tudo isso. E aí a gente vai ver que nesse diálogo, o mancebo rico, esse Efraim, segundo Humberto de Campos, ele se dirige da seguinte maneira a Jesus. Ele chama, bom mestre, vai e pergunta, bom mestre, poderia me ensinar o que eu faço para merecer, para poder ingressar na vida eterna? Um outro assunto muito debatido entre os rabinos daquela época, entre os doutores da lei, ninguém sabia muito ao certo o que era a vida espiritual, ninguém tinha muita certeza. Enfim, ele queria saber qual era a conduta, qual era o comportamento que ele tinha que adquirir para ele poder entrar nessa vida eterna, nessa vida espiritual, na vida pós-morte. Que eles não tinham nem todos uma ideia muito clara a respeito de tudo isso. E aí Jesus fala assim para ele, por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Ou seja, Jesus naquele instante, ele coloca esse estudioso, esse Efraim, no lugar dele, porque ele fugiu à lisonja. Jesus estava fugindo a uma lisonja naquele instante, dizendo, olha, não venha me adular, não venha me bajular, em outras palavras. Só que Jesus fala isso de uma forma, né, carinhosa. Porque eu tenho, e você também, por ser um estudioso, você sabe que bom mesmo, bom, tão somente bom, é Deus. Só Deus. Deus é eterno, Deus é imutável, isso nós sabemos hoje, né? Mas hoje, pela doutrina espírita, nós sabemos que Deus é eterno, eterno em tudo que Ele faz, Ele é infinito, Ele não tem princípio nem tem fim. Deus é imutável, porque Ele não sofre as mudanças que nós sofremos. Nós somos seres mutantes, tanto é que nós somos seres perfectíveis, e não perfeitos. Deus é perfeito, nós somos perfectíveis, ou seja, nós estamos a caminho do progresso, nós estamos a caminho de aprendizado, nós somos eternos aprendizes. Deus não, Deus representa a sabedoria. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Nós somos apenas aprendizes, nós somos eternos aprendizes. Deus é imaterial, Ele não sofre as mudanças da matéria, como esse corpo que nós temos, ele está sendo desagregado. Um dia nós vamos partir para a pátria espiritual. Tudo que é aqui na matéria, no plano material, é passageiro, é fugaz. Tudo aqui um dia vai acabar. Tudo aqui nasce, cresce, desenvolve, reproduz-se alguma das coisas e morre. Aqui tem um ciclo, aqui tem uma data para acabar as coisas. Não é a mesma coisa a vida do espírito. O espírito, nós fomos criados, mas nós somos infinitos, nós não teremos fins. Fomos criados por Deus, mas somos infinitos. Nós, em essência, que somos espíritos imortais, nós nunca deixaremos de existir. Mas as coisas que estão nessa dimensão material, que temporariamente nós estamos mergulhados, tudo aqui vai acabar. Nada aqui vai ficar para sempre, nada. Nada daqui nós vamos levar. O que nós podemos levar daqui para o mundo do espírito, que é para lá que nós vamos, depois dessa desagregação biológica, depois dessa morte física? Nós só poderemos levar a nossa consciência, que é um alerta que a gente tem que fazer, que a gente tem que estar sempre refletindo, porque a minha consciência está maculada por erros,
por vícios ou a minha consciência está tranquila pelo dever cumprido? Então eu vou levar a minha consciência, eu vou levar os meus sentimentos, que poderão ser bons ou serão ruins, eu vou levar tudo aquilo que eu aprendi e o resto vai ficar. Então, nada aqui é nosso. Por isso que nesse evangelho, nesse capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o 16, ele vai dizer que nós somos depositários, nós não somos proprietários de nada. Nada aqui é nosso, nada aqui é nosso. Foi nos emprestado para que nós pudéssemos ter uma experiência nessa dimensão e aprendermos e a evoluirmos, tanto espiritualmente como criarmos maturidade emocional e para que possamos sair daqui mais evoluídos. Então, a dimensão material é uma dimensão perecível. Mas Deus não, ele é imaterial, ele é único, porque a gente sabe que não existe duas potências no universo. O mal que nós podemos perceber, que está ao nosso redor, ele foi criação do homem, ele não é criação da divindade. Por isso que Allan Kardec diz que o mal é a ausência do bem. Toda vez que nós agimos no mal, nós nos afastamos da lei. Toda vez que estamos no mal, estamos distantes da lei. Mas quando nós decidimos pelo nosso livre-arbítrio que foi concedido por Deus, nós decidimos seguir o caminho do bem, nós começamos a cada vez mais nos aproximarmos do nosso Pai. Deus, como eu disse para vocês, é onipotente, então não há problemas que eu possa vivenciar aqui na Terra, ou situações difíceis que eu esteja passando, que Deus não tenha solução. Isso para a gente agora é um momento ótimo de reflexão, porque nós estamos vivendo uma pandemia, nós não temos uma medicação ainda que possa, um protocolo de medicação para nos salvaguardar, e não temos também uma vacina. Mas a gente não pode esquecer uma coisa, Deus onipotente, a hora que ele achar que nós já estamos merecedores por modificação do nosso comportamento, por mudança de conduta, na hora certa virá um protocolo de medicações e na hora certa virá a vacina, porque Deus tudo pode. Não há problema que Deus não tenha solução. E, finalmente, os atributos da divindade, Deus é soberanamente justo e bom, soberanamente. Então, não existe nenhuma criatura que seja mais bondosa do que Deus, porque Deus é a bondade maior, é a justiça maior. Então, Jesus, ele foge àquela lisonja. Por quê? Mas para mostrar para ele, olha, volta para o teu eixo aí, porque bom mesmo e justo, só o Pai. E eu tenho noção, ele mostra para ele, eu tenho noção de quem eu sou. Eu sou só mais um filho de Deus como você. Estou a um passo maior na evolução, ou alguns passos a mais na evolução do que você, sem dúvida nenhuma, mas soberanamente justo e bom, somente Deus. Então, já Jesus, naquela primeira colocação do mancebo rico, ele já deixa uma lição para todos nós. Nenhum de nós é melhor do que Deus. Por melhor que nós possamos ser, jamais seremos melhor do que Deus. Jamais seremos mais justos do que é Deus, que é o nosso Pai, o Criador de todas as coisas. Então, Jesus já deixa para ele, já de tacada, uma grande lição para ele começar a refletir. Mas o diálogo prossegue, né? Ele fala, ele quer saber, né, sobre a questão da vida eterna, e o diálogo prossegue ali. E aí ele quer saber como é que ele faz, né? Ele quer granjear a vida eterna. E ele pergunta a Jesus, né, sobre a vida eterna, e ele responde para Jesus, olha, eu tenho guardado todos esses mandamentos, porque Jesus cita alguns dos 10 mandamentos. Outra coisa interessante, Jesus não cita todos os 10 mandamentos, ele cita alguns dos 10 mandamentos que nós vamos ver. E aí o Efraim, ele diz para Jesus que ele vem seguindo os preceitos de Moisés, até porque a gente viu pela narrativa de Humberto de Campos que ele era um estudioso da Torá. Ele tanto é que seguia a corrente, né, de Hillel. Ele era um estudioso da Torá. Então ele diz para Jesus, olha, desde a minha mocidade, é uma coisa interessante, porque ele já é um homem de 40 anos, ele já não é mais tão jovem, mas ele diz, desde a minha mocidade, eu venho seguindo tudo aquilo que está lá, os preceitos que Moisés deixou para todos nós. Ele quer saber o que mais me falta, né? E ele continua querendo ali
permear para saber. Então ele diz, eu sigo todos os preceitos de Moisés, ou seja, ele conhecia a Torá. Mas veja bem, agora nós vamos entrar na questão. Ele diz que segue Moisés desde sempre, porque ele é um estudioso, a gente sabe disso. Mas volto a dizer, Jesus não fala dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é não pronunciar em vão o nome de Deus. O terceiro mandamento é santificar o dia de sábado. O quarto, honrar o pai e a mãe. O quinto é não matar. O sexto é não cometer adultério. O sétimo é não roubar. O oitavo é não prestar falso testemunho. O nono não é cobiçar a mulher do próximo. E o décimo, não cobiçar as coisas do próximo. Mas veja bem, Jesus não cita os 10 mandamentos para esse mancebo. E, gente, não foi por um acaso, porque tudo que Jesus respondia tinha uma finalidade. E é isso que a gente tem que se deter. Veja, a resposta dele já foi um ensinamento para mostrar para esse mancebo rico que aqui nenhum de nós é maior do que Deus. Só Deus pode ser designado como o bom, o justo, porque só Deus verdadeiramente é justo e bom. Nós somos apenas seres perfectíveis. Então essa já foi a primeira lição que ele vai passar para o mancebo rico. E aí a gente vai ver que Jesus vai citar o quarto mandamento, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo, que eu disse para vocês, que ele começa falando: não cometerás adultérios, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho e honrar teu pai e a tua mãe. É muito interessante essas colocações de Jesus, porque todos esses mandamentos que ele passou para o mancebo rico, que foram 5, os outros 5 ele não cita, esses 5 mandamentos, eles estão relacionados às nossas obrigações de homens nas relações humanas com relação aos outros homens, ou seja, dos nossos deveres para com o próximo. Não cometerás adultério, está relacionado ao próximo. Não matarás, está relacionado ao próximo. Tudo isso está relacionado ao próximo. Mas entenda, Jesus veio à terra e ele disse: não vim destruir a lei, mas fazer o quê? Com que ela se cumprisse. Mas se cumprisse de que forma? De uma forma mais abrangente e mais profunda. Então, quando Jesus também vai responder isso para o mancebo rico, que ele está falando de adultério, ele não está falando só da infidelidade conjugal, porque ele vinha fazer com que o mandamento se cumprisse e ele ia ampliar mais os horizontes. Mas ele estava falando de toda e qualquer infidelidade. Infidelidade a Deus, né? E nós? Nós somos fiéis a Deus, nós somos fiéis a Jesus. Ele estava falando de outras infidelidades que nós pudéssemos cometer em nossa vida. Quando ele estava falando do matarás, do não matarás, ele não estava se referindo tão somente à letra, já que aquele rapaz que estava ali estava estudando ele seguia a corrente de Léo, que procurava extrair o espírito da letra. Então ele não está falando matarás só no sentido físico, ele está chamando a atenção desse rapaz. Olha, quando se fala não matarás, há outras formas de morte. Nós podemos matar a reputação das pessoas, ou seja, denegri-las moralmente quando a gente fala mal de uma pessoa. Nós podemos matar uma pessoa psicologicamente, como, por exemplo, matar a esperança que a pessoa tem sobre algo ou alguma coisa. Ele estava aprofundando, ele estava chamando atenção para esse rapaz, já que ele era um estudioso, para que ele também se detivesse um pouco mais. E mais ainda, não darás falso testemunho, que ele estava falando das nossas promessas, das coisas que a gente jura, ele estava ampliando isso um pouco mais. E você? Você tem cumprido com os juramentos que você fez perante a Torá? Quer dizer, ele estava abrindo um novo horizonte de reflexões para esse rapaz. Honrar o pai e a mãe, que é cuidar deles em qualquer momento, em qualquer situação. Ele estava levando aquele rapaz a uma reflexão maior desses mandamentos também. Se esse homem percebia isso ou não, mas todas as respostas de Jesus, elas estavam permeadas num aprofundamento de tudo aquilo que ele estava estudando. Até porque, volto a dizer, ele estudava
na corrente de Léo, que procurava extrair da letra o espírito. Então a gente tem que aprofundar, não é viver como o outro, interpretar o pé da letra, não matar, não matei ninguém, então esse mandamento eu tô quite. Não, olha lá, você denegriu a imagem do outro, então você matou ele moralmente. Então olha só, esse mandamento você não pode botar checklist porque você está em débito com ele. Se você retirou a esperança do outro, olha, você não pode fazer esse checklist, por quê? Porque você o matou psicologicamente. Então Jesus, quando dá essa resposta, ele deixa isso tudo com muita profundidade para esse rapaz, uma reflexão para ele e para todos nós. Mais uma coisa eu quero chamar a atenção de vocês. Jesus cita 5 mandamentos, mas olha que interessante, para um estudioso como era Efraim, ele não cita o primeiro mandamento. Olha que coisa interessante. O primeiro mandamento deveria ser o primeiro que ele deveria falar para esse rapaz. Por quê? Porque esse era um povo monoteísta, um povo que adorava um Deus único. Então, o primeiro mandamento que Jesus deveria ter citado dentre esses 5, o primeiro deveria amar a Deus sobre todas as coisas. E aí a nossa pergunta, por que Jesus não relembrou ao mancebo rico esse primeiro mandamento que deveria ser o primeiro a ser relembrado pela cultura judaica? Porque este homem, ele estava comprometido com Mamão. Por isso que Jesus já sabia que o Deus que ele estava servindo não era a Deus, mas era Mamão, o Deus dele era Mamão. Tanto é que no diálogo mais para frente que ele fala, olha, se você já faz tudo isso, que ótimo, então agora você vai lá, você vende tudo que você tem, e depois que você der tudo para os pobres, que você distribuir tudo isso para o pobre, vender não, depois que você despojasse de tudo isso com os pobres, você volta e me segue. E aí o que ele faz? Ele abaixa a cabeça e ele não segue. Então Jesus ele não cita o primeiro mandamento, por quê? Porque ele já sabia que este homem estava comprometido, literalmente. Então a gente vê quantos ensinamentos a gente está tirando dessa passagem, quantas reflexões. Jesus cita 5 mandamentos que estão relacionados com o próximo, com a vida do próximo, e não cita o mais importante de todos, que é a nossa relação com o Pai, principalmente dentro de uma cultura judaica, um povo monoteísta, um povo cujas leis giravam em torno das leis de Deus, porque era um povo teocrático. E Jesus não cita esse como principal mandamento, ele cita aquilo que está relacionado ao próximo. Então ele já deixa aí, né, todo o ensinamento. A gente vai ver que esse mancebo rico, ele não desejava seguir exatamente Deus, ele não tinha abnegação suficiente para seguir Deus com profundidade, nem tampouco obedecer Jesus, porque ele ainda queria gozar dos prazeres da vida material. Os prazeres da vida material eram muito mais fortes nesse homem, e tanto é que ele vai embora. Era muito mais forte do que seguir a Jesus, era muito mais forte do que se despojar de todas as questões materiais. Então a gente vai extraindo daí uma série de ensinamentos, né? Por isso que Jesus disse que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, era uma linguagem, né, uma hipérbole muito utilizada na cultura judaica, que Jesus se utilizou dela também para mostrar a ideia de uma coisa que é impossível. Então é mais fácil um camelo passar do que uma pessoa apegada se despojar dos seus apegos, né, e passar no buraco de uma agulha. Porque a gente precisa entender que a questão aqui, gente, não é a riqueza material. Não é a riqueza material. Aqui a questão central dessa passagem é a questão do apego. Porque o capítulo que essa passagem foi trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu fiz todas aquelas citações de características, ela também vai estar trabalhando com a questão do apego e do desapego. Você está trabalhando com as coisas temporais e atemporais, com o ser e o ter, está trabalhando também com as questões do apego e do desapego. Tanto é que Allan Kardec, no item 7, intitulado Utilidade Providencial das Riquezas, ou Prova das Riquezas e da Miséria, Kardec coloca assim:
Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir em certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra, ou seja, ao pé da letra, e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, teria posto na mão de alguns o instrumento de perdição, sem apelação nenhuma. Então entenda, aqui a referência não está relacionado ao dinheiro. O dinheiro, ele é neutro. Você vê, a gente tem uma fortuna. A gente pode pegar essa fortuna só para gozar, para aproveitar, para passear, para comprar todas as coisas que a gente quer, ou a gente pode também pegar essa fortuna, ao invés de só fazer isso, mas também ajudar em forma de caridade a uma pessoa que está numa situação difícil, a gerar empregos para outras pessoas, a investir parte dessa fortuna para a criação de vacinas, para a criação de tratamentos de doenças, para auxílios dos mais diversos. O dinheiro, ele é neutro em si. Então, o que Jesus estava mostrando ali não é a questão do dinheiro em si. O dinheiro em si não é um empecilho para a pessoa evoluir, mas sim a condição dela de apego. Apego. E aí a nossa pergunta agora, na segunda fase da nossa conversa é: o que este mancebo rico exatamente precisava se desidentificar ou se desapegar? Enir, por que você usou a palavra desidentificar? Porque na literatura de Joana de Ângeles, que trabalha com a psicologia transpessoal, ela vai usar esse linguajar junguiano chamado desidentificar, perder a identificação com alguma coisa. E a mesma coisa, desidentificação, do que desapegar-se. Agora nós vamos novamente utilizar a tradição espiritual para sabermos exatamente qual era o apego também deste homem. Então, quais são as outras formas de apego, melhor dizendo? Que ali Jesus já mostra que ele está apegado às coisas materiais, à riqueza. Mas existem outras formas de apego que nós possuímos. Joana de Ângeles diz que há o apego emocional, há o apego cultural, há o apego sentimental às coisas. Então existem outras formas de apego, outras formas sem ser o apego material. Que quando a gente pensa em apego, a gente pensa muitas coisas da terra. Ah, estou pegada ao meu carro, estou pegada ao meu corpo, estou pegada às minhas riquezas, estou apegada às minhas titulações, mas há apegos emocionais. Às vezes nós estamos apegados a uma pessoa. Ah, não posso perder essa pessoa, o que vai ser de mim? Há outros apegos emocionais, como por exemplo, não te perdoo, não te perdoo, não te perdoo. Isso é uma forma de apego. É não abrir mão do seu orgulho e egoísmo para perdoar o próximo e deixar o próximo seguir a sua vida. Compreender o próximo. Há apegos culturais? Já há apegos culturais. Preconceitos são apegos culturais. Esse povo tinha apegos culturais, porque o Deus era deles. Eles eram um povo escolhidos e o resto eram os gentios. Isso é um tipo de apego, é um apego cultural. Achar-se superior e botar as pessoas num plano inferior. Então eu sou uma raça pura, eu sou uma raça privilegiada. Isso é um apego que não te permite você sentir e se ver como filho de Deus igual a todos em humanidade. Então há outras formas de apego que a Joana de Ângeles, na sua série psicológica, ela vai falar para a gente. E agora que a gente vai aprofundar um pouco mais as formas de apego desse mancebo rico. Só que agora nós vamos entrar na tradição espiritual pelo espírito Amélia Rodrigues. O livro é Primícias do Reino. Agora eu vou pedir a vocês para que a gente mergulhe um pouco. Eu vou fazer a narrativa da história desse mancebo rico pelas tradições espirituais do espírito Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, para que a gente possa ampliar as nossas formas de apego e não ficarmos só pensando que apego são as coisas materiais, mas existem outras formas de apego. Vamos lá, gente? Vamos entrar na tradição espiritual de Amélia Rodrigues. Narra assim Amélia Rodrigues. O momento era de profunda significação. Sabia, por estranha intuição, que um dia defrontaria a realidade e a encontrava agora. O apelo pairava no ar, vibrando em derredor.
vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aquela voz penetrava como um punhal afiado no fundo do seu coração e, ao mesmo tempo, impregnava qual perfume de nardo. Hesitava, no entanto. Sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos. E vazio era o seu coração. Conquanto a juventude contasse alegrias e festas em convites constantes ao prazer do corpo ágil e vigoroso, acalentava melhores aspirações. Se disputava a posse total de paz? Não disputava. Era mais do que um tormento essa necessidade de paz no seu coração. Não que desejasse a tranquilidade aparatosa dos fariseus ou o repouso entorpecente dos mercadores opulentos, nem a serenidade enganosa dos cambistas abastecidos ou a senectude vitoriosa dos conquistadores em aposentadoria compulsória. Buscava integração harmoniosa, mas não sabia em quê. Buscava as competições em Cesareia. Todavia ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga. Agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatado. Interiormente, gritava: irei contigo, Senhor, mas... Hesitava sim, e a hora não comportava dubiedades. De onde o conhecia, indagava a medo, procurando recordar-se com indivisível esforço mental. Ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse um amigo celeste. O tempo corria célere, galopando as horas fugidias. Seus lábios afiguravam-se selados e o frio impertinente gelava-lhe as mãos. Lutava por quebrar aquele torpor que o imobilizava. E disse: permita-me primeiro, Senhor, competir em Cesareia, logo mais, disputando para Israel os triunfos dos jogos. Permita-me, Senhor. E Jesus responde: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Aguardei muito, disse ele, essa hora, e ela se avizinha com a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram os cavalos. Aos partos comprei por uma fortuna 2 parelhas de fogosos cavalos. Os jogos estão próximos, mestre. E Jesus disse: renuncia e segue-me. A horizontalidade, gente, das aflições humanas contemplava naquele homem a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano dele deparava com o infinito. O vale fitava o abismo das alturas e ele se perdia na imensidão. O homem é filho do homem, o homem e o filho do homem se defrontavam. O diálogo parecia impossível, reduzindo-se a um monólogo atormentante para o moço diante daquele homem que ele sabia que conhecia. Ele só não sabia de onde. Finalmente, vencendo irresistível temor, continuou o príncipe afortunado: não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que esses se gastam muito facilmente, mas, mestre... E aí, Jesus, dá-me de ti próprio
e eu te oferecerei aventuras sem limite. Os bens ele poderia ofertar, poderia dar tudo, o castelo, o dinheiro, a fortuna, as pedras preciosas, tudo quanto possuía. Podia dar tudo. Porém, a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as horas de família resguardadas pelas tradições, os corifeus agradáveis e bajuladores, isso seria necessário renunciar a isso tudo? Seria necessário renunciar a isso tudo? Ele interrogava dentro de si, inquieto, atônito, aflito e angustiado. Sim, respondeu-lhe sem palavras com os olhos fulgurantes. O rabi em silêncio aguardava e ele em perplexidade lancinava-se. O diálogo se tornara realmente impossível. Acionado por estranho vigor que dele se apossou, repentinamente fitou o Messias sereno e triste, balbuciando com voz quase apagada: não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. E assim ele foi quase que correndo embora. O tempo passou. Uma semana depois, em Cesareia, que era a capital do ócio, do prazer, situado ao norte da planície de Saron e a 30 quilômetros ao sul do Monte Carmelo, foi embelezada por Herodes, que no local mandou erguer grande porto de mar, caracterizando por colossal quebra-mar, enriquecendo-a com imponente templo onde se levantava a descomunal estátua do imperador. Os festins de Cesareia pretendiam rivalizar com os de Roma, atraindo aficionados até mesmo da metrópole longínqua. Ao som de alegres trombetas e fanfarras, começavam as festas públicas. Competições de bigas abrem a corridas ante a aflição de judeus, romanos e gentios que deixaram sobre as mesas dos cambistas pesadas as apostas nos seus ases. As quadrigas estão na linha de partida. Os fogosos corcéis adquiridos aos partos, oriundos da Dalmácia, de Tiro, Sidom e da Arábia, empinavam lustrosos, ajazados. Ao sinal, dispara sob estrondosa ovação. Chicotes vibram no ar, mãos firmes nas rédeas, os guias, condutores, dão velocidade aos carros frágeis. A celeridade prende a respiração e todos opressos esperando o final. Mas, numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes e disparadas. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pastas de lama, a respiração estertorosa, enquanto os escravos precípites arrastam-no da pista, fogem mentalmente à cena brutal que os esmaga e entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, parece, então, vê-lo. Silenciando os gritos na concha acústica, tem ele a impressão de escutá-lo. E aí ele diz: renuncia-te a ti mesmo, vem, segue-me, amigo. E dois braços o envolvem, veludosos e transparentes. Apesar da face deformadas e lavadas pelas lágrimas, pelo suor e o sangue, ele dá a impressão de sorrir.
O problema não é possuir, mas é sermos possuídos pelas coisas que possuímos. A reflexão da hora é pensar que aquilo que eu não controlo dentro de mim, que é um processo de conscientização, como a gente viu, com certeza aquilo que eu não controlo me controla. E a pergunta que não pode calar: o que dentro de mim eu preciso autocontrolar? O que dentro de mim eu preciso me desapegar para finalmente seguir as pegadas do Mestre Jesus? Muito obrigada a todos. Um bom dia com muita paz e muito amor. Eterna gratidão. Poxa, Eni, muito obrigado a você por esses ensinamentos que vêm nos lembrar, né, o nosso Evangelho e com complementação dessas obras maravilhosas, né? Então, obrigado, que Deus te abençoe, que passe rápido a pandemia para podermos nos abraçar, porque é muito bom, tá? Te abraçar. Fica meu abraço, pessoal, não só para você, para todos esses nossos amigos do Aristides Silva que estão me assistindo nessa hora. Tá? Obrigada. Então, vamos, depois desse banquete espiritual, vamos fazer a nossa prece de encerramento. E vamos depois entrar na nossa musiquinha, né? Para a gente continuar nesse clima tão bom, tão fraterno, né? Então vamos agradecer o Mestre Jesus toda essa preocupação que ele tem de nos deixar esses ensinamentos. Está aí, né? No comando de tudo até hoje, cuidando da gente. Então vamos lá, fechar os nossos olhinhos e agradecer sempre ao Mestre Jesus, a esses espíritos amigos, trabalhadores da casa de Aristides Silva, que estão aqui conosco, estão com todos nos seus lares, nos envolvendo nessa vibração de harmonia, de paz, que precisamos tanto para nos fortalecer e passar por esses momentos com firmeza da fé. Porque, com certeza, para caminharmos para Jesus, precisamos ter dentro de nós que tudo está na decisão de Deus, sob o controle de Jesus. Então, o Mestre vela por nós. Tudo, mas tudo, sem dúvida nenhuma. Ele está comandando tudo, e essa energia maravilhosa que sentimos em nosso coração vem nos fortalecer as nossas melhores vibrações para encarar esta semana que começa agora. Então, agradecendo a todos esses trabalhadores do bem por essa paz que experimentamos nesse momento. Que o amor do Cristo possa nos envolver, chegar em cada lar, fortalecendo a cada um que esteja angustiado, entristecido, mas sabendo que a luz do sol está brilhando. Vá para o sol e se encontre diretamente com ele. Que o teu amor, Jesus, possa ficar envolvendo essa semana inteira. E te agradecemos sempre a oportunidade do trabalho no bem. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. E antes da música, quero parabenizar aos papais, desejando um domingo de paz, de confraternização, como a Eni falou, pai biológico e pai de coração. Né? Quem for pai, tio que é pai, irmão que é pai, o pai, aquele que faz a função, que receba
as boas vibrações e permaneça no seu trabalho, que é um trabalho do Cristo. Ser pai e mãe é decisão, e o Cristo está aí, apoiando, estimulando a todos. Muito obrigada, um bom dia, um bom domingo.